Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Cérebro S.A., canal inteligente para pessoas inteligentes. Vida longa e próspera. Eu começo com essa saudação, porque com esse aforisma, o tema de hoje é algumas reflexões sobre o futuro e, digamos assim, os entendidos conhecem essa saudação do Dr. Spock, de um seriado de TV, e ele vai trazer isso, né? A ideia é a partir dessas reflexões do futuro, que vocês tenham uma vida longa e próspera. Então, vou apresentar uma trilogia sobre o futuro, e aí o capítulo de hoje é como que nós enxergamos o futuro. Depois, o próximo encontro, nós vamos discutir a fundamentação, né, uma base teórica sobre a futurologia, de onde veio o futuro, e depois o que nós podemos esperar do futuro no terceiro episódio. Bom, então eu retomo, né, a saudação do Dr. Spock ali, vida longa e próspera. E aí eu desafio vocês até o próximo encontro de entender, né, qual que é a origem desse gesto. E ali do lado, né, tem o dístico de um colégio, né, da cidade onde eu moro, e em latim quer dizer longe latec. E aí também fica o desafio aí para vocês identificarem qual que é a ideia que subjaz tanto no gesto quanto no dístico ali. Aí a ideia agora é como é que nós enxergamos o futuro. E aqui eu trago duas alegorias. Imagino que vocês já devam ter assistido o clássico, O Exterminador do Futuro, que mostrava um futuro distópico, e o futuro como ameaçador à humanidade. E, do outro lado, os Jetsons, que é um pouco mais antigo, e olha o futuro de uma maneira mais utópica, um pouco mais otimista. E aí, então, o objetivo dessa trilogia é apresentar a futurologia para vocês como a ciência de estudo do futuro, a teleologia, não confundam com teologia, a teleologia, que é esse estudo do devir, alguns futurologistas e fazendo a cada encontro desses algumas reflexões sobre o futuro, e aí analisar quais as alternativas que se apresentam para nós. Então, aprofundando mais a primeira parte, como é que nós enxergamos o futuro? E eu coloco essas duas perguntas para vocês. Afinal, o que é o futuro e como você define o futuro? E depois nós vamos ver, né, como é que se é possível estudar ou construir o futuro. Eu apresento algumas alternativas. Aí tem o famoso DeLorean, de um outro filme também que aborda a questão do futuro, e traz esse desafio, né? Poderemos viajar para o futuro e também viajar para o passado, e nesse encontro eu vou fazer um pouco esse movimento, né? Algumas incursões para o futuro, algumas incursões para o passado. Bom, como que nós enxergamos o futuro? Eu acho que vocês já ouviram, né, essas três frases em alguma parte da vida, né? Quando você tropeça ou pisou em algum brinquedo, aconteceu alguma coisa, a tua mãe dizia assim, né? Olha onde você pisa. Então, essa ideia do enxergar, do olhar. Depois, mais grandinho, a gente andando pela rua ou até em casa, esbarrava em alguém e ouvia essa frase, né? Olhe por onde você anda. E quando a gente começava a andar de bicicleta, entendemos que para poder, né, ter o equilíbrio na bicicleta, você tem que olhar para frente, né? Olhar adiante para o futuro, né? Quando você olha para a roda da bicicleta, fica mais difícil. Então, dessa polaridade, né? Olhe onde você pisa, ou seja, olhe aqui agora para próximo, né? E olhe para frente, esse olhar
do devir. Então, eu vou trabalhar com esses dois verbos, né? O verbo ver, que vai trabalhar a ideia de visível, aquilo que nós conseguimos ver, e aí vem a ideia do futuro previsível, que eu vou mostrar um pouco para vocês, e a ideia do futuro imprevisível, impossível de ver. E depois a ideia, né? Um pouco dessa trilogia é como que nós miramos o futuro. Então, quero fazer um pouco isso. Algumas reflexões sobre como nós vemos o futuro e como nós podemos mirar um futuro melhor. Bom, então, como é que enxerga o futuro? Dessa maneira que eu falei, olhando para frente, né, o verbo olhar e mirar o futuro. Antigamente, já vou mostrar o aspecto histórico, quando eu trazia a fundamentação na segunda parte, nós tínhamos aqueles videntes, as pessoas que aparentemente adivinhavam, né, ou sabiam o que iam acontecer, né, a ideia dos bidus. Aquelas pessoas que têm alguma premonição, que ainda não conseguimos explicar, mas pessoas que sempre fizeram o mesmo trajeto de ônibus, aí num dia disseram assim, eu não consegui entrar no ônibus, aquele ônibus sofre um acidente, ou eu não vou por esse caminho, e depois fica sabendo que alguma coisa aconteceu, né? Então, essa premonição do que vai acontecer antes, né, o próprio dom que os médiums têm de conseguir dizer, né, o que vai acontecer. Por outro lado, né, dentro dessas premonições, são algumas observações, alguns sinais, e você já viu muitas vezes a tua mãe dizer assim, né, olha, não faz isso que não vai dar boa coisa. Quando você estava brincando com teu priminho lá, a mãe fazia advertência e depois acontecia, né? Ela dizia assim, eu não falei, né? Então ela vê alguns sinais ali naquela situação. Quando a gente vê duas pessoas, né, que estão se preparando para o matrimônio, ele diz, olha, isso não vai dar certo, porque tem alguns sinais, né, algumas coisas que a gente observa e parece que a gente consegue prever, né, o futuro. Existem aquelas pessoas visionárias que enxergam além do seu tempo, né? A gente tem grandes nomes da história aí, por exemplo, Leonardo da Vinci, acho que foi um dos grandes visionários, muitos empreendedores e muitos cientistas eram isso, né? Pessoas que enxergavam além do seu tempo. Não confundir um pouco esse visionário com inovadores, porque o visionário é aquele que vê o que vai, né? Um aspecto de perspectiva mais futura, enquanto o inovador ele traz para o presente, para agora. Então, tem uma proximidade entre o visionário e o inovador, mas o visionário tem mais perspectivas futuras, enquanto o inovador é como se ele trouxesse o futuro para o presente. E a gente tem, né, a ficção científica, como eu já citei, O Exterminador do Futuro e outro filme, e tem, né, uma infinidade de filmes futuristas que traz essa questão, né? A ficção científica ela prevê o futuro ou nos ilude sobre o futuro, né? E geralmente esses filmes são um pouco catastróficos, né? De uma visão mais distópica ou quase uma visão pessimista do futuro. E depois, no segundo encontro, nós vamos olhar mais detalhadamente isso. E aqui eu acho que um destaque que eu faço, alguns obstáculos que nós temos para enxergar o futuro. E eu trago aqui, né, a alegoria dos três ratos cegos, né, o Three Blind Mice, que mostra isso, né, que são três ratos que ficam se atrapalhando no seu dia a dia ali, né, sempre se batendo e se desencontrando e entrando em rascadas, né, por conta dessa impossibilidade de ver. E o que eu convido vocês aqui é tomarem esse cuidado, né, de quando forem enxergar o futuro, nós vamos ver que tem alguns obstáculos intrínsecos, pessoais, de que atrapalham, né? Então, uma própria miopia, não essa miopia do olho, mas uma miopia de não perceber a realidade, né? Quase como uma ingenuidade, mas uma miopia cognitiva, né? De não conseguir enxergar muito adiante, ou dentro da agnosia, também não aquela agnosia visual, mas olhar, ver o futuro de uma maneira distorcida, ou de uma maneira muito otimista, ou de uma maneira muito
pessimista, então é uma alteração da percepção de como vai ser o futuro e quais são os próprios valores de outras pessoas que não querem ver, né, ou não querem, tem uma certa cegueira, né, voluntária ou intencional ou involuntária, mas não enxergam o futuro. Aí tem os fatores extrínsecos externos, né, que é a escuridão, de que a expectativa de que nós não sabemos o que vai acontecer. Eu gosto muito da ideia do nevoeiro, de que a gente consegue ver algo um pouquinho próximo, assim, mas sem muita nitidão, e a nitidez, à medida que a gente se aproxima, vai ampliando, né? Então, são fatores externos que embaçam um pouco e atrapalham um pouco a nossa percepção, né? Quando tem uma cortina de fumaça ou um futuro muito distante, nós também não conseguimos ver. Então, esses dois obstáculos, né, intrínsecos e extrínsecos, vão ter efeitos, algumas distorções de como nós olhamos o futuro, algumas negações de que a gente acha isso é inadmissível, isso jamais vai acontecer. Acho que um grande exemplo foi a viagem do Titanic, né, quando o navio estava prestes a sair, né, dizem as más línguas que o capitão falou, não foi o capitão, mas foi o dono, né, o empresário, o proprietário do Titanic, falou assim, né, nem Deus afunda esse navio, né, e algumas horas depois isso aconteceu, né? Então, uma tentativa de achar que algumas coisas vão acontecer ou não vão acontecer, e algumas escolhas equivocadas que nós acabamos fazendo por conta, né, daqueles obstáculos de como ver o futuro, né, e nós vamos ter alguns resultados, né, um destino errado. Geralmente as pessoas com longa, né, mais velhas vão dizer assim, a minha vida não foi o que eu tinha planejado. Então, no final, né, da vida ou de algum conjunto de eventos, vai entender de que não era isso que esperava, né? E aí coloca a culpa no destino, como o destino dando errado, né? Ou deu ruim, ou não era isso que eu queria, ou na busca de um determinado futuro encontro mais problemas do que soluções nesse caminho. Bom, então, diante desse processo de quais são as visões que nós temos do futuro, então o futuro poderá, né, sem a garantia de que ele será como nós enxergamos, ou ele vai deixar de ser como nós enxergamos. Então, no próximo encontro, eu vou trazer algumas, na verdade, 4 posições de como é que nós, 4 maneiras de se ver e se conceber o processo do futuro. Então, muito obrigado, né? Vocês viram ali a trilogia, o joinha, se inscreva e ative o sininho para continuar acompanhando o nosso canal e receber em primeira mão a chamada para parte 2. Então, tudo de bom para vocês e até um futuro breve. Muito obrigado.